Capítulo 15. Sir Walter alugara uma belíssima casa em Camden Place, num bairro alto e nobre, como convém a um homem de importância, e tanto ele como Elizabeth se instalaram ali, para a grande satisfação de ambos. Anne entrou abatidíssima, prevendo um cativeiro de muitos meses e dizendo ansiosamente com seus botões: "Ah, quando vou tornar a deixar-te?" Animou-a, porém, certo grau de cordialidade nas boas-vindas que recebeu. Seu pai e sua irmã estavam contentes em vê-la, para poderem mostrar-lhe a casa e a mobília e recebê-la gentilmente. O fato de ser a quarta pessoa à mesa, quando se sentaram para jantar, foi tido como uma vantagem. A senhora Clay mostrou-se muito amável e muito sorridente, mas suas cortesias e sorrisos eram favas contadas. Anne sempre soubera que ela fingiria o que fosse adequado à sua chegada, mas a simpatia dos outros foi imprevista. Estavam obviamente muito animados, e ela logo saberia por quê. Eles não estavam nem um pouco inclinados a dar ouvido a ela. Depois de terem aguardado a nova de terem deixado muitas saudades no coração dos ex-vizinhos, algo que Anne não lhes pôde oferecer, fizeram a ela apenas algumas vagas perguntas, antes de monopolizar a conversa. Uppercross não despertava interesse, Kellynch muito pouco, Bath era tudo. Eles tiveram o prazer de garantir a ela que Bath mais do que correspondera às suas expectativas em todos os aspectos. A casa era, sem dúvida, a melhor de Camden Place. As salas tinham muitas decisivas vantagens sobre todas as outras que haviam visto, ou de que haviam ouvido falar, e a superioridade não era menor no estilo da decoração ou no bom gosto da mobília. Eram extremamente requisitados por todos. Todos queriam visitá-los. Haviam evitado muitas apresentações e, mesmo assim, não paravam de receber cartões de visita deixados por pessoas de quem nada sabiam. Ó, tesouros de júbilo! Podia Anne maravilhar-se de que o pai e a irmã estivessem felizes? Talvez não se maravilhasse, mas devia suspirar pelo fato de o pai não ter sentido nenhuma humilhação com a mudança, nenhuma saudade dos deveres e da dignidade de proprietário fundiário residente, e encontrar tantos motivos de vanglória nas trivialidades da cidade, e teve de suspirar e sorrir, e também se maravilhar, quando Elizabeth escancarou as portas de 2 batentes e passou exultante de uma sala a outra, gabando-se de tanto espaço, e maravilhou-se ainda com a possibilidade de aquela mulher, que fora dona de Kellynch Hall, achar motivo para se orgulhar do espaço entre 2 paredes,
que só distavam 30 pés uma da outra. Mas não era só isso que os faziam felizes. Havia também o Sr. Elliot. Anne teve de ouvir muitas coisas acerca do Sr. Elliot. Havia sido não só perdoado, mas estavam encantados com ele. Estivera em Bath por cerca de 2 semanas. Ele passara por Bath em novembro, a caminho de Londres, quando a informação de que Sir Walter se havia estabelecido ali chegou aos seus ouvidos, embora tivesse passado só 24 horas no local. Mas não pudera tirar proveito de tal informação. Agora, porém, passara 2 semanas em Bath, e sua primeira preocupação ao chegar fora deixar o seu cartão em Camden Place. Acompanhando esse gesto com tão assíduas tentativas de encontrá-los, e quando se encontraram com tanta espontaneidade de conduta, com tal disposição a se desculpar pelo passado, com tal solicitude em ser de novo aceito como parente, que o velho bom relacionamento foi completamente restabelecido. Não viam defeito nele. Ele explicara toda a aparência de desdém de sua parte. Ela se originara num mal-entendido. Jamais tivera a ideia de se manter afastado. Receava, ao contrário, estar sendo mantido afastado, mas não sabia por quê, e a delicadeza o mantivera calado. Ao lhe sugerirem que havia falado de maneira desrespeitosa ou desdenhosa da família e da dignidade dela, ficou profundamente indignado. Ele, que sempre se gabara de ser um Elliot e cujos sentimentos quanto ao parentesco eram estritos demais para aceitar o tom de antifeudal da atualidade. Estava pasmo de fato, mas seu caráter e modos de ser certamente refutariam a acusação. Podia dar a Sir Walter referências de todos os que o conheciam, e com certeza todo o trabalho a que se dera nessa ocasião, a primeira oportunidade de reconciliação, para ser aceito como parente e herdeiro presuntivo, era uma forte prova de suas opiniões sobre o assunto. Também se descobriu que as circunstâncias de seu casamento admitiam muitas atenuantes. Esse não foi um ponto tratado por ele mesmo, mas seu amigo muito íntimo, um certo coronel Wallis, homem respeitabilíssimo, um perfeito cavalheiro e não um homem de má aparência, acrescentou Sir Walter, que vivia em alto estilo em Marlborough Buildings e que, a pedido dele mesmo, fora apresentado a eles pelo Sr. Elliot. Mencionara uma ou duas coisas relativas ao casamento que provocaram uma substancial diferença no descrédito de que gozava aquela união. O coronel Wallis conhecia o Sr. Elliot
havia muito tempo. Conhecera bem a esposa dele e compreendera perfeitamente toda a história. Ela certamente não era uma mulher de boa família, mas era bem educada, prendada, rica e apaixonadíssima por seu amigo. Esse fora o seu encanto. Ela o procurara sem tal atração. Nem todo o seu dinheiro teria atraído Elliot, e além disso, Sir Walter soubera que ela era uma mulher lindíssima. Isso amenizava em muito a gravidade do caso. Uma mulher lindíssima, dona de uma grande fortuna, apaixonada por ele, Sir Walter pareceu aceitar aquilo como uma desculpa perfeita. E embora Elizabeth não visse a situação por um ângulo tão favorável, admitiu que se tratava de um grande atenuante. O Sr. Elliot fizera repetidas visitas a eles. Jantara lá uma vez, evidentemente maravilhado com a honra de ser convidado, pois em geral eles não ofereciam jantares. Maravilhado em suma, com todas as provas de afeto de primo para primo que recebera, e disposto a fazer que toda a sua felicidade consistisse em ter ótimas relações com os moradores de Camden Place. Anne ouviu sem entender muito bem. Era preciso levar em conta, muito em conta, as ideias de quem falava. Tudo que ouvira fora embelezado. Tudo que soava extravagante ou irracional no andamento da reconciliação podia ter origem apenas na linguagem dos narradores. Mesmo assim, tinha a sensação de haver ali algo mais do que o imediatamente evidente no desejo do Sr. Elliot de, após um intervalo de tantos anos, ser bem recebido por eles. De um ponto de vista mundano, ele nada tinha a ganhar por estar em bons termos com Sir Walter, e nada a arriscar se as relações fossem más. Muito provavelmente, ele já era o mais rico dos dois, e a propriedade de Kellynch certamente seria sua, tanto quanto o título. Se era um homem sensato, e ele parecera ser um homem muito sensato, por que teria tal objetivo? Ela só conseguia ver uma solução. Era talvez por causa de Elizabeth. Podia ter realmente havido, bastante tempo antes, uma atração, embora a conveniência e os acasos o tivesse guiado por um caminho diferente, e agora que estava livre para agir como bem quisesse, talvez planejasse cortejá-la. Elizabeth era, de certo, muito bonita, com maneiras finas e elegantes, e seu caráter talvez nunca tivesse sido compreendido pelo Sr. Elliot, que só a conheceu em público e quando era ele próprio muito jovem. Como a personalidade e a inteligência dela passariam pela investigação da atual e mais arguta fase da vida do Sr. Elliot era outro problema, um tanto espinhoso. Com toda a sinceridade, ela desejava
que ele não fosse tão exigente, nem tão rigoroso, e seu objetivo fosse realmente Elizabeth, e que Elizabeth estava disposta a acreditar nisso e que sua amiga, a senhora Clay, estava encorajando a ideia, parecia claro pelos olhares que trocavam, quando falavam das frequentes visitas do Sr. Elliot. Anne mencionou tê-lo visto de relance em Lyme, mas sem lhe darem muita atenção. Assim, talvez tenha sido o Sr. Elliot, não sabiam. Pode ter sido ele, quem sabe. Não ouviram a descrição que ela fez. Eles mesmos o estavam descrevendo, sobretudo Sir Walter, que fez justiça à muito bizarra aparência do Sr. Elliot, ao ar elegante e refinado, ao rosto bem formado, aos olhos expressivos, mas ao mesmo tempo tinha de lamentar o queixo tão proeminente, defeito esse que parecia agravar-se com o tempo. Nem podia mentir dizendo que 10 anos não haviam alterado para pior quase todos os traços. O Sr. Elliot parecia convicto de que ele, Sir Walter, tinha exatamente a mesma aparência de quando se haviam visto pela última vez. Mas Sir Walter não pudera retribuir inteiramente o cumprimento, o que o constrangera. Não queria queixar-se, porém. O Sr. Elliot tinha melhor aspecto do que a maioria dos homens, e Sir Walter não tinha nada contra ser visto ao lado dele em qualquer lugar. Falaram do Sr. Elliot e de seus amigos de Marlborough Buildings durante toda a noite. O coronel Wallis insistiu tanto em ser recebido por eles e o Sr. Elliot estava tão ansioso para que isso acontecesse, e havia uma senhora Wallis, atualmente conhecida deles só por descrição, pois estava na expectativa diária de dar à luz, mas o Sr. Elliot falou dela como uma mulher encantadora, muito digna de ser conhecida em Camden Place. E assim que se recuperasse, ela seria apresentada. Sir Walter mostrou muito interesse pela senhora Wallis. Diziam que ela era uma mulher extraordinariamente linda, belíssima. Estava louco para vê-la. Esperava que ela o compensasse dos muitos rostos horríveis com que se deparava continuamente nas ruas. O pior de Bath era a quantidade de mulheres feias. Não queria dizer que não houvesse mulheres bonitas, mas o número de feias era completamente desproporcional. Havia com frequência observado, ao caminhar, que cada rosto bonito era seguido de 30 ou 35 horrores. E uma vez numa loja em Bond Street, contara 87 mulheres que passaram, uma após a outra, sem que houvesse um único rosto suportável entre elas. Aquela fora uma manhã gelada, com certeza, de um frio cortante, que constituía
uma prova pela qual dificilmente uma mulher em cada 1000 passaria, mas mesmo assim havia uma horrenda multidão de mulheres feias embás, e os homens então eram infinitamente piores, uns espantalhos que lotavam as ruas. Era evidente quão pouco acostumadas estavam as mulheres com a vista de alguma coisa tolerável, pelo efeito produzido por um homem de aparência decente. Jamais caminhara lado a lado com o coronel Wallis, que era uma esplêndida figura de militar, apesar dos cabelos ruivos, sem observar que todos os olhares femininos eram atraídos por ele. Com certeza, os olhos de todas as mulheres estavam voltados para o coronel Wallis. Quanta modéstia de Sir Walter! Ele não conseguiu escapar, porém. Sua filha e a senhora Clay uniram-se para sugerir que o companheiro do coronel Wallis tinha uma figura tão bela quanto a do próprio coronel, e certamente não era ruivo. Como vai a Mary? Disse Walter, do alto de seu bom humor. A última vez que a vi, estava com o nariz vermelho, mas espero que isso não aconteça todos os dias. Ah, não, deve ter sido completamente acidental. Em geral, ela tem tido muito boa saúde e um ótimo aspecto desde o dia de São Miguel. Se eu não achasse que isso não a estimularia a sair em dias de muito vento, o que lhe estragaria a pele, eu enviaria a ela um chapéu novo e uma peliça. Anne estava refletindo se devia arriscar-se a sugerir que um vestido ou uma touca não estariam sujeitos ao mesmo mau uso, quando a batida à porta interrompeu tudo. Alguém bate à porta. É tão tarde. Eram 10 horas. Seria o Sr. Elliot? Sabiam que ele devia jantar em Lansdowne Crescent. Era possível que parasse no caminho para casa para saber como estavam passando. Não conseguiam pensar em mais ninguém. A senhora Clay decididamente julgou que aquela era a batida do Sr. Elliot. A senhora Clay estava certa. Com toda a dignidade que um mordomo e um valete podiam conferir, o Sr. Elliot foi introduzido na sala. Era o mesmíssimo homem, sem nenhuma diferença, a não ser no vestuário. Anne recuou um pouco, enquanto os outros recebiam os seus cumprimentos, e sua irmã as desculpas por visitá-las numa hora tão incomum. Mas não podia estar tão próximo sem querer saber se ela ou a amiga se haviam resfriado na véspera, etc. O que foi dito e ouvido da mesma maneira mais polida possível. Mas agora era a vez dela. Sir Walter falou de sua filha caçula. O Sr. Elliot há de me permitir apresentar-lhe a minha filha mais moça. Não havia motivos para mencionar Mary, e Anne, sorrindo e corando, muito apropriadamente, mostrou ao Sr. Elliot os lindos traços
que ele de modo algum esquecera, e imediatamente reparou, divertida pelo seu leve sobressalto de surpresa, que ele não havia imaginado quem ela fosse. Ele parecia completamente pasmo, mas não mais pasmo do que feliz. Seus olhos brilhavam, e com a mais completa alacridade ele deu as boas-vindas à parente, mencionou o passado e se esforçou por ser recebido como alguém já conhecido. Tinha tão bom aspecto quanto em Lyme. Seu rosto melhorava ao falar, e suas maneiras eram tão extraordinariamente o que deviam ser, tão polidas, tão espontâneas, tão particularmente amáveis, que ela só conseguia compará-las quanto à excelência às de uma única pessoa. Não eram as mesmas, mas talvez fossem igualmente boas. Sentou-se com eles e elevou em muito o nível da conversa. Não podia haver dúvida de que era um homem sensato. 10 minutos foram suficientes para tornar isso evidente. O tom, as expressões, a escolha do assunto, a capacidade de saber quando parar, tudo isso levava à marca de uma inteligência sensata e aguda. Assim que pôde, começou a falar com ela sobre Lyme, querendo comparar opiniões acerca do lugar, mas, sobretudo, falar da circunstância de serem hospedados no mesmo albergue ao mesmo tempo, dar a ela o seu itinerário e entender algo do dela, e lamentar ter perdido uma tal oportunidade de dar-lhe seus respeitos. Ela lhe fez um breve relato de seus companheiros e de que fizera em Lyme. À medida que ouvia, ia se lamentando cada vez mais. Passara toda a sua extraordinária noite no quarto vizinho ao deles. Ouvira vozes e risos sem fim. Achou que devia ser um grupo animadíssimo e muito desejou juntar-se a ele, mas certamente sem a menor suspeita de contar com a sombra de um direito de se apresentar. Se pelo menos tivesse perguntado quem eram aquelas pessoas, o nome de Musgrove já teria sido o suficiente. Aquilo seria para curá-lo do absurdo costume de nunca fazer perguntas num albergue, adotado por ele quando muito jovem, sob a alegação de que era muito grosseiro ser curioso. Acho que a ideia de um rapaz de 20 ou 22, disse ele, quanto às maneiras necessárias para ser o tal, são mais absurdas do que as de qualquer outra categoria de pessoas no mundo. A insensatez dos métodos que usam só é igualada pela insensatez do que tem em vista. Mas ele não devia dirigir as suas atenções apenas a Anne. Ele sabia disso. Logo se misturou aos outros e só de quando em quando pôde voltar a Lyme. Suas perguntas, porém, produziram por fim uma explicação da cena em que ela esteve envolvida, logo depois de ele deixar o lugar, tendo ela aludido a um acidente. Ele teve de ouvir a história toda,
Quando fez perguntas, Sir Walter e Elizabeth começaram a perguntar também, mas a diferença na maneira de formulá-las não podia passar despercebida. Ela só podia comparar o Sr. Elliot a Lady Russell, no desejo de compreender realmente o que se passara e no grau de preocupação com o que ela devia ter sofrido ao testemunhar a cena. Ele passou 1 hora com eles. O elegante reloginho de consolo da lareira dera às 11 com seus sons de prata, e já se ouvia o guarda noturno ao longe ao contar as suas mesmas histórias de todas as noites, antes que o Sr. Elliot parecesse perceber que ele estava ali havia tanto tempo. Anne não imaginava possível que sua primeira noite em Camden Place se passasse tão agradavelmente.